Olá, bem-vindos a mais um diálogo da Feira Literária do Sol Itinerâncias 2022. Eu sou Maria Alice Campos, jornalista e escritora, e te convido a estar conosco a partir de agora e acompanhar estes encontros online com escritoras da periferia de São Paulo. A Feira Literária do Sol é um projeto realizado pela produtora Prumo Pro, que em 2021 decorreu na Favela 20, na cidade de Dutra, na capital paulista, e agora estamos com um projeto de itinerâncias para mais 5 comunidades, numa parceria muito especial de realização com a NIX, Diversidade e Economia Social, e com apoio da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Durante as itinerâncias da Feira Literária do Sol, acontecem atividades presenciais, atendendo prioritariamente crianças, adolescentes e idosos. A partir de um veículo uma Kombi literária, percorremos 5 comunidades que recebem oficinas de contação de histórias, de poesia e música, com cordel, cirandas e contos populares, e de ilustração, além de estantes de livros com espaços destinados à leitura. A programação da Kombi, da Feira Literária do Sol, você pode conferir na descrição do vídeo. A realização da feira agrega valores no âmbito da cultura, da formação cidadã, colabora com a educação, a prevenção às drogas e o combate às violências. É também um incentivo ao despertar de talentos locais. Na nossa programação online, que busca valorizar o talento de escritoras e poetas da periferia, vamos ter, então, 10 apresentações de autores da periferia de São Paulo, que contarão um pouco sobre a sua carreira e obra. Vão falar também sobre os seus livros, que vão estar disponíveis também na Kombi Literária durante os dias das itinerâncias. Hoje, o nosso diálogo sobre livros e seus autores conta com a presença da professora doutora Maria Nilda de Carvalho Mota, Dinha. Ela é poeta, editora, independente e pesquisadora, é doutora em estudos comparados de literatura de língua portuguesa e pós-doutoranda em literatura e sociedade. Eu convido a se juntar a nós agora. Olá, Dinha, muito bem-vinda. E eu gostaria de agradecer a sua presença na nossa conversa de hoje, no nosso diálogo de hoje. E pedindo para que você pudesse começar falando um pouco sobre quem é a Dinha. Bom, eu sou uma mulher periférica, moro na cidade de São Paulo, na Zona Sul, Sudeste mais especificamente. Eu sou migrante nordestina, nasci na cidade de Milagre, Ceará, tenho 43 anos e tenho 4 filhas, tenho 4 mulheres em casa, além de ti. 4 mulheres. Nossa. Mais alguma escritora na família? Vamos ver, né? Veremos. Ainda não deu tempo de saber. E eu sou autora de, acho que uns 7 livros, mais ou menos. E quais as temáticas que você aborda nos seus livros, né? Porque tem poesia, não é? Eu percebi que tem alguns livros que falam sobre poesia. Nós temos o Zero a Zero, que inclusive vai estar na feira literária, nas estantes. Fala um pouco sobre as temáticas, porque me parece que são temáticas muito importantes, relacionadas a quem, né? Ou seja, uma representação dentro de uma diversidade que é o Brasil. Basicamente, os temas são os temas que surgem a partir de quem eu sou e do lugar onde eu vivo. E como vocês já sabem quem eu sou, basicamente dá para depender daí um pouco os temas. Mas, assim, no meu primeiro livro, é um livro que eu comecei a escrever quando eu tinha uns 12 anos, então, dos 12 até os 20 e poucos anos, então muitos temas couberam, né? Que é o que E conta aí, a sua história de infância na família, não é isso? não, na Não, verdade, não. não. Olha, Não. o que conta esse livro, então? A partir dos 12 anos você começa a escrever. E o que basicamente você Aqui dos começa... 12 anos. O que te inspira ali? Então, eu tive muito tempo para escrever e muitas fases, né? Então, depois, na hora de organizar o livro, eu organizei, assim, a primeira parte, poemas de quem sou, e aí fui numa crescente. Eu, depois a família estendida, depois
em ordem de importância, a família, a cidade, o sexo, o amor, a própria poesia e a renúncia. Não é ordem de importância, mas é uma ordem que vai do umbigo para o mais amplo. Acho que é mais essa ordem, sabe? Uma coisa que parte bem do umbigo, de quem eu sou, até porque é um livro, né? Você precisa se apresentar, e era o meu primeiro. Então, ele segue mais ou menos essa temática. Eu acho que o que deixa ele mais singular não é a estrutura e não são os temas, é o ponto de vista, que é o meu ponto de vista, né? O ponto de vista de uma menina, menina mulher, porque estou aí, né, nessa transição, que vive na periferia da cidade de São Paulo e que depois ingressa em uma universidade pública e vai cursar letras e faz parte de grupos organizados, grupos políticos, culturais. Então, tudo isso aparece na obra como ponto de vista. E quando você publica essa obra, você já passou quanto tempo? Ou seja, quanto tempo você leva para produzir essa obra? Você começa aos 12 anos, não é? Isso. Teoricamente. E aí você vai passando várias fases da sua vida enquanto menina, mulher, estudante. Quanto tempo levou esse conteúdo para ficar pronto? Não é para ficar pronto, não é? Quanto tempo levou, né, de produção de sua vida? Porque aí você está contando partes da sua, ou seja, não sei se é da sua história, né, do seu olhar, né? Qual é o olhar? É o olhar da menina, é o olhar da mulher? Até que idade, mais ou menos? É isso que eu queria compreender. Até mais ou menos 20, 22 anos. Eu digo que são poemas adolescentes, de um modo geral. São muito bons, mas são poemas adolescentes. No sentido de que tem uma força destruidora e construtiva também. Tudo é muito. Todos os poemas são muito doloridos, são fortes. Eu posso falar porque eu sou crítica literária, então eu tenho a oportunidade de me distanciar da minha obra e fazer análise. Além Isso de não é ouvir o que as fácil, outras não é? Mas isso é uma coisa que não é fácil. É um exercício, mas não é fácil. Às vezes a gente fica muito envolvido com a nossa própria obra. E é bom isso que você faz, de poder se distanciar, de perceber a obra. mas é porque uma parte dela eu fiquei no curso de letras e no curso de letras o que a gente mais faz é análise. Então, enquanto eu analisava as outras obras, eu analisava a minha também, com toda a Uau! dor e alegria que coubesse ali, inclusive para identificar o que prestava e o que não prestava. Eu acho que isso é uma das coisas que fez com que o livro permanecesse, né? Porque ele ainda é um livro referência, na verdade, é um livro referência dentro da literatura marginal periférica, não só feminina, na cidade aqui de São Paulo, porque ele fez escola. E dentro dessa produção de conteúdo que você faz ao longo da sua carreira, dessas publicações que você faz, quais são as temáticas que depois te trazem mais, te instiga a trabalhar mais? Que tipo de temática você busca nos teus livros? Desde o início, são as temáticas que mais me impactam, né? Na minha vida cotidiana. Desde o genocídio da população negra, já está ali muito presente no primeiro livro. As questões, né, de ser mulher nesse mundo que desvaloriza as mulheres. O amor também, na verdade, no primeiro livro é mais uma tentativa de amor. Eu falo mais de sexo do que de amor. Essa que é a verdade. Tanto que tem uma das partes que chama Eu Prometo Falar de Amor, mas eu não falo de amor, é só É dois só cotovelos. sexo. Não, teve uma sessão só para sexo. Ok. Na sequência, Faz eu tenho. parte também. É porque faz parte também, né? Ou seja, há um tabu que se cria em relação, né? Não só a questão a mulher e ao sexo, e mulher falar de sexo também, mas é uma realidade.
quebrar tabus é muito importante, principalmente quando se fala em arte, em literatura. E nesses poemas, você está retratando pessoas reais? Você retrata situações reais nesses poemas que você escreve? Desde o primeiro livro, sim. Tem muitas... Acho que todas as pessoas ali são pessoas reais, que eu vi passar pela minha vida. Às vezes são flashes de pessoas, mas em grande parte são pessoas com quem eu tive de fato contato e que existiram e que porventura ainda existem. Mas no terceiro livro, que é o 00, o 00 são 15 poemas contra o genocídio da população negra. E eu escrevi porque eu percebi que esse era um tema que estava muito presente nos dois livros anteriores, o primeiro e o segundo. E era necessário já uma sistematização, sabe? Era necessário pensar em um livro dedicado só a isso, porque já tinha mais de 10 anos que eu escrevi o primeiro livro. Se contar o tempo dos primeiros poemas, 30 anos, e 30 anos de morte. No segundo livro, que é o Onde Escondemos o Ouro, tem uma seção que se chama A Lista dos 100. Essa lista, essa seção tem esse nome porque faz referência a 100 pessoas, a uma lista de 100 pessoas que o meu ex-companheiro, pai das minhas filhas, e eu juntamos e escrevemos ao longo de 30 anos. São pessoas que foram assassinadas. Imagina, 30 anos da nossa vida, 100 pessoas que a gente conheceu e que foram assassinadas. Isso são números de guerra. Isso não, a gente não está falando de uma morte natural, está falando de assassinato. A gente está falando de isso é importante colocar, porque muitas vezes as pessoas falam de morte, mas não é morte, é assassinato. É tirar a vida de alguém, é tirar a oportunidade de uma pessoa de realizar uma vida, de concretizar coisas. E às vezes isso fica muito oculto. Quando a arte traz isso, isso também gera um impacto nas pessoas que leem, não? Como é que as pessoas, quando leem os teus poemas, elas costumam te falar sobre como é que elas se sentem? Geralmente elas falam, e falam bastante. Enfim, cada pessoa fala uma coisa. Em geral, as críticas são boas, são positivas. Meus poemas, eles não são bonzinhos, eles são, muito pelo contrário, eles são duros, mas tem um lirismo que permite que as pessoas se envolvam, mesmo na dureza da realidade. Então, enfim, as pessoas acabam se envolvendo e se envolvendo bastante. Mas, assim, o que eu dizia era que já no segundo livro tinha uma seção especificamente dedicada a essas pessoas. E aí, depois desse segundo, como as pessoas simplesmente não deixaram de ser assassinadas, as pessoas à minha volta, eu resolvi dedicar um livro, então, especialmente a isso, que foi o 00. E ali, mais do que em qualquer outro livro meu, não tem ninguém que seja fictício. Todo mundo ali existe ou existiu. E isso é um peso muito grande, porque é o peso entre quem sobreviveu e quem não sobreviveu mais, porque, enfim, tem a dor da perda, mas tem o medo da perda futura e as possibilidades, né? Como é que a gente luta contra algo que é sistêmico, sem ações que sejam sistêmicas, né? Então, eu considero que os meus livros são trabalhos de formiguinha, e eles são muito válidos, mas, para além disso, a gente ainda precisa de um trabalho um pouco mais maior, mais monumental, no sentido de que seja mais visto e cause mais impacto, que interrompa fluxos, que faça com que a geografia mude, sabe? Com que a economia e a sociedade se transformem. E é possível com a literatura, mas é um trabalho muito lento e eu gostaria de viver para ver as pessoas sobreviverem. Então, Dinha, assim,
para também impactar, tem que ter repercussão, ou seja, tem que a obra, de uma forma geral, ou seja, a arte pode modificar, a literatura pode modificar, mas ela precisa impactar e precisa chegar na população. Você acha que a literatura que é produzida hoje pelas mulheres da periferia, ela alcança o público? Que público ela alcança? E se deveria ter alguma coisa a mais que incentivasse essa ampliação desse público? É uma pergunta bastante complexa. Não, a pergunta é simples, mas a resposta é complexa. Porque tem várias esferas e várias camadas. Por exemplo, se a gente pensar na literatura produzida ou difundida oralmente, como a dos slams, as mulheres avançaram muito e elas dominaram a cena. Por outro lado, se você pensar do ponto de vista das editoras comerciais, nós ainda somos minoria, sobretudo nós mulheres negras. Se você pensar do ponto de vista das mulheres editoras das periferias, a gente também teve um grande avanço. A Me Pariu Revolução, que é a coletiva, né, editorial, que eu criei junto com as minhas amigas, basicamente isso, para que a gente se autopublicasse, para que a gente exercesse a atividade de edição de livros, né? É uma coisa para a vida, não é para o comércio, não é para sobrevivência, é para a vida mesmo, né? Tem essa questão, né? Trabalho para viver ou trabalho para sobreviver. Esse trabalho especificamente nosso é um trabalho de vida, não de sobrevivência, porque ele não nos sustenta. Mas dentro da nossa editora, a gente completa 10 anos em 2023 e a gente publicou um único homem até agora, foi no final do ano passado. Todo o resto a gente só publicou mulheres. Não foram muitas, né, porque é uma editora para autopublicação, mas, assim, além dos meus livros, tem Cidinha da Silva, tem Cristiane Sobral, tem esse da Carolina Maria de Jesus, que é nosso também, tem a Michele Lomba, tem outras mulheres também que vão se achegando e entendendo como é que a gente funciona e publicando. Qual o problema das editoras independentes da periferia? O alcance não é tão grande. Okay. E aí, de novo, a gente está comendo pelas beiradas, a gente está fazendo trabalho ainda de formiguinha. A gente faz um esforço para que todos os livros sejam disponibilizados para aumentar o acesso. Então, por isso que os nossos livros ficam disponíveis, o PDF, ao menos, fica disponível no nosso site, porque de qualquer lugar do mundo você consegue acessar. E as pessoas podem baixar direto do site as publicações? Gratuitamente. Uau! Isso. E qual é o site para as pessoas poderem entrar na Pariô? Pariô Edições, não é isso? Editora. mepariô.com.br. Se você me mandar, eu coloco aqui no banner para as pessoas. Aqui. Deixa eu copiar. Aí já colocamos aqui bem bonitinho para as pessoas poderem entrar e conhecer as obras também, não é? Sim, então, aqui, ó, mepariô.com.br. É isso? É isso mesmo. Pois então, entre, acesse, vejam o trabalho que é feito por essas mulheres. Um grupo de mulheres que se juntou, são todas produtoras, são todas poetas, escritoras. Não. As 3 primeiras a gente se juntou porque uma tinha os textos prontos, que no caso era eu, a outra tinha, as outras 2 faziam artes, uma mais artesanal e a outra mais de artes plásticas e gostava de designer. E aí a gente resolveu se juntar e juntar nossos talentos, foi isso. Entendi. E aí saiu o meu primeiro livro, que é o meu primeiro livro pela Mepariô, que é o Onde Escondemos o Ouro, e a gente passou a fazer edições artesanais. É esse aqui, ó.
A gente agora tem uma edição que não é artesanal, uma segunda edição, que é esse aqui, que é onde escondemos o ouro. Ok. Mas esse aqui, essa versão original, a gente foi feito todo em casa. Esse é o nosso primeiro livro. Não, olha. Que é fizeram a encadernação mesmo, manualmente. Sim. Que coisa linda. E aí essa foi nossa primeira obra. Olha só. Só por curiosidade, quantos vocês publicaram? Quantos exemplares teve essa primeira obra? Porque manualmente fazendo elas, não é? O trabalhando foi esse isso. aqui a gente tem entre 150 e 200 só. Uau, mas é uma quantidade muito boa. E hoje, o que você acha que está faltando, para dar incentivo a essas publicações, para elas alcançarem o público? Qual o público que vocês acham que a publicação de vocês deve alcançar, assim, prioritariamente? Nossas publicações, elas devem alcançar todo mundo, porque elas são muito boas. Então, olha, sem exceção. Porque eu acredito no potencial da arte, né? Da arte como humanizadora. Então, se é arte de verdade, quanto mais gente atingir, melhor. Agora, do ponto de vista da representatividade social e da mudança que a gente quer empreender, mais concreta e do ponto de vista mais social, as próprias favelas têm que ter condições de acessar esses livros e as pessoas de outros que falam outros idiomas também, sabe? Que não é só a gente que sofre aqui, né? Tem gente sofrendo no mundo inteiro. Então, se a gente puder, e esse é um dos nossos objetivos desde o início, que a gente ainda não conseguiu, de fato, levar adiante, que é fazer traduções para mais idiomas. A gente tem só 2 livros traduzidos para o espanhol. Agora, em julho, deve ter o 3º, muito provavelmente, mas a gente ainda está engatinhando nisso. Mas, primeiro, o povo da quebrada tem que ter acesso. E, segundo, o povo de fora da quebrada também tem que ter acesso, porque é bom e porque quem pode pagar acaba financiando o acesso a quem não pode pagar. Então, isso é algo importante. Ou seja, ter uma política pública de distribuição desse conteúdo literário da periferia é muito importante, tanto internamente, como também levar essa diversidade para fora, né? Mostrar as caras do Brasil, porque às vezes é isso que acontece, né? A gente tem uma imagem muito masculina, branca, como escritores, e aí quando se fala de escritores só se lembra dos homens e esquecem que tem uma diversidade, exatamente porque essa diversidade também não sai do Brasil. Então, é importante, com certeza, eu acho que você falou sobre uma coisa muito importante dentro da cadeia produtiva do livro, não só a nível de economia, né, criativa, mas de garantia da diversidade da produção artística e cultural, né, na literatura e difusão das obras, né, dessa identidade. Eu acho que é um aspecto que você tocou que é muito importante. E quais são os planejamentos agora para vocês para os próximos tempos? Vão fazer 10 anos, não é isso? Uma coisa que eu preciso falar que ainda é necessário. Por favor. Tem a ver com nós, mulheres. Em geral, eu tenho visto que há pouco incentivo, de um modo geral, para que as pessoas escrevam, né? E escrever é uma coisa que dá muito trabalho. Eu, por exemplo, tenho uma porção de textos que eu gostaria de escrever e não consigo, especialmente romances. Por outro lado, eu vejo homens brancos de classe média, muito com a vida ganha, que recebem bolsa para escrever. Caramba, por que é que eu não recebo essa porra? Sim. Ninguém ouviu. Mulheres negras, as mulheres pobres negras não recebem esse tipo de incentivo, né? Então, eu acho que, dentre as políticas públicas,
uma especificamente que tem a ver com distribuição de renda ou com implementação de bolsas para que as mulheres possam dedicar seu tempo à sua escrita. Isso é fundamental, porque enquanto isso não acontecer, a gente vai escrevendo nas brechas do tempo, nas brechas do espaço, nas brechas da sociedade, e a gente vai se inserindo por aí também. Isso não é certo, não é justo e precisa ser pensado, debatido e modificado. Concordo plenamente contigo. Assina embaixo. Está assinadíssimo. Porque muitas vezes a gente vai falar da obra, fala do contexto do processo, mas não fala de outras questões que são muito importantes relacionadas às políticas públicas. E políticas públicas são feitas para o público, para o povo, né? E tem que atender o povo. É isso que nós temos que lembrar, porque o recurso público é do povo. O orçamento não é para alguns, é para todos e todas. Isso é muito importante. Muito bem colocado, Dinha. Eu queria que você deixasse uma mensagem aqui, especialmente para aquelas pessoas que ainda não conseguiram esse tempo, não é? Ou seja, não conseguiu tempo, não conseguiu recurso. E que mensagem você deixa para as pessoas com relação a publicar livros? Primeiro tem que se fazer a pergunta se escrever é algo imperativo na sua vida. Se for, escreva e não pense na publicação necessariamente, porque é uma coisa que vem de dentro para fora e muitas vezes é incontrolável. Se for incontrolável, escreva. Depois de escrever, tenta saber se aquilo também é relevante, porque senão a gente vai escrever assim, textos nazistas, né, e machistas. Vale a pena fazer uma autocrítica da sua própria obra e submeter às outras pessoas. Terceiro, se não tem espaço no mercado, divida seus textos. Não fica com essa história de ficar guardando os inéditos, não, porque enquanto está na gaveta, ainda não é literatura. Então, é preciso fazer com que o seu texto circule. E isso pode ser de mão em mão, pode ser escrito à mão. Inclusive, comigo foi assim, sabe? Foi porque eu distribuí os meus textos que as pessoas olharam para mim e falaram: Dinha, você precisa, a gente quer o seu texto. E aí eu percebi que eu precisava de um livro. Foi um movimento que é de dentro para fora, mas de fora para dentro. Então, essas duas coisas têm que existir. Se essas coisas existem, aí você pode se autopublicar, é uma das possibilidades. Grandes escritores e escritoras da literatura brasileira, ao menos, se autopublicaram, e isso não prejudicou em nada a obra e nem a carreira deles e delas. Então, esse é o caminho. Esse é o caminho. Depois, se tiver alguém aí no caminho, se você der sorte de alguma editora resolver te comprar, porque se trata um pouco disso também, né? Você vende a sua obra e ela, de certa forma, não é mais sua, né? Eu tenho que comprar meus livros quando eles não são feitos pela minha própria editora. Exato. Né? Tem essas questões editoriais. Mas acho que o caminho pode ser esse. Tem outros, mas outras escritoras e escritores também podem falar desses outros. Acho que o meu foi por aí. E eu gosto de dividir porque eu acredito que ele deu frutos. Olha, Dinha, muito obrigada pela sua participação, por essa mensagem que você deixa também para todas as pessoas que vão assistir a essa entrevista, não é? Sobre a importância da literatura, dessa literatura periférica e desse espaço, né, para as mulheres dentro das políticas públicas também, dentro da área do livro. Obrigada pela sua presença e eu já fui encerrando, então, assim, a nossa participação de hoje, agradecendo às pessoas que nos assistiram, né? Quem quiser conhecer mais do trabalho da Dinha, a gente já falou aqui, eu vou mostrar mais uma vez aqui o site, mepariou.com.br, entra lá, vê o trabalho da editora, os livros que estão disponíveis gratuitamente também, mas se quiser colaborar, é sempre muito importante ajudar a colaborar e até mesmo participar, né, de alguns grupos de catarse e outras coisas que ajudam a publicação de livros. Não se esqueçam disso, não é? Ou seja, não só baixar gratuitamente, mas também colaborar
com a produção literária da periferia. Agradecendo também... Agradecendo, então, nosso muito obrigada. Este é mais um projeto Mix Diversidade e Economia Social, com a produção da Pro, apoio da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Aproveitem, assinem o canal, curtam o vídeo e compartilhem. Até a próxima!